O extra da novela capítulo 271. O significado da emoção. 1. Redirecionei o poder espiritual do meu corpo para o meu cérebro. O poder espiritual reunido em meu cérebro se transformou em algo totalmente diferente. Especificamente, transformou-se em palavras, construindo o poder espiritual. Personagens amarelos apareceram no ar, como um anúncio pop-up. Concluído. Fundamentalmente, o poder espiritual se referia ao poder da alma. Era uma medida de presença baseada no tipo de experiência acumulada ao longo dos anos. Como resultado, a quantidade e aplicação do poder do espírito diferia muito de pessoa para pessoa, dependia do tipo de vida que se levava ou do tipo de valores que se carregava. No entanto, meu espírito tinha um padrão de medição mais sistemático e lógico. Poder espiritual exuberante. Seu poder espiritual é como uma peça de hardware com um algoritmo específico. Você pode criar e utilizar Rational Miracle, o equivalente do seu corpo é o software. No entanto, devido ao limite de sua capacidade cerebral, o número de milagres que você pode armazenar é limitado a 4. Era a consciência do escritor, expressa como o laptop que me deram quando vim a este mundo. Claro, visto que parei de escrever meu romance no meio do caminho, minha consciência como escritor não era exatamente firme. Mas porque tudo começou com o meu romance, eu carregava uma pesada responsabilidade, gostando ou não. A natureza do meu poder espiritual estava relacionada ao meu status como escritor. Por favor, insira um resumo de habilidade. 2. Condição de ativação. 3. Valor de consumo. 4. Afeto e efeito. O poder espiritual se transformou na forma de um teclado bem diante dos meus olhos. Meus dedos dançavam no teclado como se estivessem possuídos por alguma coisa. Minha vontade se transformou em palavras, que depois se transformaram em frases que formaram um milagre. Você criou com sucesso o primeiro milagre. Uma vez foi o suficiente para eu entender o processo de criação. Eu não me esforcei muito neste primeiro, porque eu sempre poderia deletar ou modificar Miracle sem o gasto adicional de São Paulo. Resumo. Evoca uma boneca espiritual que consome a energia do oponente. Condição de ativação. Revele o nome da habilidade para o oponente. Valor de consumo. Gaste 0,5% do poder espiritual de Qin Jin por segundo. Afeto. A boneca adere ao corpo do oponente, absorvendo regularmente a energia do oponente. Efeito. Recupere 0,25% do poder espiritual de Qin Jin e reduza 0,5% da energia do oponente por segundo. Criação do milagre concluída. Plop. Pela primeira vez, Miracle foi ativado gratuitamente. Uma boneca que parecia um demônio apareceu no ar. Suek parecia um pouco com um texugo, ou talvez um guaxinim. O que é isso? Boz arregalou os olhos com o súbito aparecimento de uma estranha criatura. 1. É o pequeno Qin Jin. Penalidade por nome horrível. O desempenho da habilidade foi bastante reduzido. Não, espere, não é isso. Eu pensei por um tempo e depois mudei para um nome um pouco melhor. Limpador Sanguessuga. Nome simples. O desempenho da habilidade permanece o mesmo. É Vampire Scavenger. Nome melhor. O desempenho da habilidade foi ligeiramente melhorado. O que isso significa? Bem, é uma habilidade que só existe na minha cabeça. Fui até a Boz e coloquei Vampire Scavenger nela. O Vampire Scavenger agarrou seu braço de Boz e soltou uma risada estranha. Ung. O que você está? É? Então começou a sugar a energia de Boz. Seus ombros tremeram. Como é? Estranho. Por que você não tenta retirá-lo? Boz balançou o braço ao qual, limpador sanguinário, estava preso. Ela balançou 1, 2, 3 vezes. E continuou até que a fumaça começou a subir de seu braço, mas o limpador sanguessuga nem sequer vacilou. Você provavelmente não pode tirá-lo com força bruta. Apenas o poder espiritual poderia contrariar o poder espiritual. Hoje foi realmente minha primeira vez utilizando o poder espiritual e, surpreendentemente, as coisas estavam indo muito bem. Naquele momento, Boz ativou seu dom, Sombra Infinita. Como uma enorme sombra estava prestes a engolir Bloodsu King Cleaner, eu respondi rapidamente. Adicione afeto, anule o dom do alvo anexado, aviso. O valor de consumo aumentará em 100 vezes. A habilidade de anular um dom seria suficiente para fazer do limpador sanguinário uma arma significativa. Mas alto retorno sempre veio com alto risco.
A única maneira de combater o alto risco era adicionar uma nova condição. Condição: deve ter observado o oponente por pelo menos 360 horas. Sua sorte explode. Apesar da condição relaxada, o consumo de energia espiritual necessário é apenas o dobro. Com a adição de uma nova condição, o alto retorno foi mantido, e eu já havia observado o boss por 360 horas. Portanto, anular o dom do oponente ativado. O que? Chefe foi pego de surpresa. Quando as sombras que estavam sempre ao seu lado desapareceram, Boz olhou para mim com um olhar pasmo. O que há de errado? Eu perguntei, fingindo ignorância. Isso é poder espiritual? Sim. É estranho. Minhas sombras não vão sair. É claro. É porque estou absorvendo seu dom. Absorvente. Chefe franziu a testa. Eu dei um sorriso malicioso. De repente, sem nenhuma razão específica, a vontade de zombar de Boz tomou conta de mim. Chama-se sucessão. Seu presente é meu agora. Não minta. Você acha que eu sou estúpido? Eu não disse uma palavra. Por 10 segundos. O que foi tempo suficiente para Boz ficar abalado. Tire esse guaxinim de cima de mim. Isso é uma ordem. Estou apenas brincando. Tire isso agora mesmo. Eu ri e tirei, Bloodsu King Cleaner, do braço de Boz. Boz olhou para minha nova arma com olhos desaprovadores. Limpador sanguinário. Voltou ao poder espiritual e voltou para mim. Então isso é poder espiritual? Sim, basicamente. É semelhante às habilidades da torre. Você está certo. Na verdade, o poder espiritual era o que tornava as habilidades possíveis. Milímetros. Boz me encarou em silêncio antes de ativar seu dom novamente. Ela moveu suas sombras livremente. Então soltou um profundo suspiro de alívio. Comecei a preparar outro milagre para experimentar nela. Em seguida foi, bala espiritual, uma bala que agiu no sistema nervoso, interrompendo os movimentos físicos. Mar do Leste, Academia Militar do Herói. Para muitos heróis, foi a primeira vez em muito tempo que eles visitaram sua alma mater, Hero Military Academy, também conhecida como clube. Normalmente, forasteiros eram impedidos de entrar no cubo devido às frequentes invasões de Djinn. No entanto, hoje foi uma exceção, pois os ex-alunos se reuniram aqui por uma grande causa. E essa grande causa se referia ao exame de qualificação para a Força-Tarefa Especial de Elite patrocinada pelo governo. Era assim que eles estavam escolhendo os heróis para serem designados para a Força-Tarefa de Elite contra Odin. Tem um monte de gente aqui. Um total de 9.000 pessoas de todo o mundo se inscreveram para se tornarem membros da Força-Tarefa Especial. Embora fosse verdade que eles se voluntariaram para uma causa nobre, muitos deles também foram atraídos pelas recompensas. A primeira recompensa foi a promessa de residência permanente ou cidadania na Coreia. Se o herói participante não fosse um cidadão da Coreia, ele ou ela teria garantida a residência permanente ou a cidadania da Coreia em troca de seu serviço. E esse privilégio se estenderia também à família do herói participante. A maioria dos candidatos de países estrangeiros foi atraída por essa recompensa, pois era muito difícil obter a cidadania coreana hoje em dia. A segunda recompensa era, claro, dinheiro. O pagamento inicial foi de 10 bilhões de won e o salário mensal foi de 5 bilhões de won. A associação assumiu que essa missão duraria muito tempo. Após a conclusão da missão, os participantes seriam premiados com até 300 bilhões de won, dependendo de seu papel na missão. A terceira recompensa era um artefato. Heróis que passassem na triagem receberiam imediatamente um artefato de sua escolha. Por causa dessas recompensas, todos os candidatos pareciam ansiosos. Nossa! Claro, havia heróis que não estavam interessados nas recompensas, como Shai Na-yun. Shai Na-yun olhou ao redor da sala apaticamente. França, Alemanha, Rússia, etc. A sala estava cheia de heróis de todo o mundo, mas nenhum deles interessou Shai Na-yun. Leclasse. Você também está aqui? Não tenho outra escolha. Esta é a única chance que me resta depois de ser reprovado no exame de qualificação para a residência permanente. Você também? Leclasse e Levelock, da França e da Rússia, respectivamente, eram famosos em seus países de origem. De acordo com os padrões da associação, eles eram heróis de grau 2 de alto escalão. Ainda assim, Shai Na-yun não se impressionou. Ela pode ter ficado impressionada com heróis de nível 2 de alto escalão no passado, mas as coisas eram diferentes agora.
Estou tão entediado. Quando será minha vez? Todos os dispositivos eletrônicos foram proibidos, o que significava que não havia smartwatches nem consoles de jogos. Shanae pensou que poderia morrer de tédio esperando sua vez chegar. E aí? Nesse momento, uma figura se aproximou dela. Embora sua voz fosse familiar, sua aparência não era. Era Shin Jong-ak. Ei, barba de bode. Shanae cumprimentou Shin Jong-ak com uma risadinha. Barba de cabra. Por que é isso que você tem? Diga bah. Bah. Não, não. Com uma carranca, Shin Jong-ak estava ao lado dela. Shanae olhou para Shin Jong-ak. Ele parecia muito mais velho do que costumava ser, provavelmente por causa da barba feia. O que você está olhando? Qualquer que seja. Você já terminou o teste de qualificação? Eu sou um juiz. O que? Seriamente? Por quê? Shin Jong-ak sorriu e mostrou a ela seu cartão de identificação de herói. Rank Grau 1 Shin Jong-ak, nível 315, vice-líder da Lua Desolada. O queixo de Shanae caiu. O que? Como você está no nível 1 de alto escalão? Não, mais importante, você está no 315º lugar? Quem você subornou? Ah, é simples. Eu derrotei outro herói de nível 1 de alto nível. Shanae ficou estupefata com a confiança de Shin Jong-ak. Nesse momento, veio um anúncio. Em seguida, Shanae, grau intermediário 2. Grau 2 de nível intermediário parecia muito lamentável em comparação com Shin Jong-ak. Naturalmente, toda a sala de espera começou a zumbir com vozes. Tem um rank intermediário aqui. Como é que esta pessoa não falhou na triagem? Ei, não é Shanae, neta de Shai Juoshu? Não, ela provavelmente só tem o mesmo nome. Não há como Shanae ser apenas um nível intermediário. Shanae soltou um suspiro. Você ainda é de nível intermediário? Shin Jong-ak perguntou, estupefato. Sim, e daí? Eu poderia bater em você se eu quisesse. Eu simplesmente não fiz o teste oficialmente, afirmou Shanae. Shin Jong-ak apenas zombou. Irritada com a aparente zombaria, Shanae saltou para seus pés. Vou. Pise. Enquanto Shanae se dirigia para a sala de testes, Shin Jong-ak murmurou por trás. Kim-Ajin não virá. Shanae parou. Shin Jong-ak encolheu os ombros. Apenas avisando. Ainda congelada no mesmo lugar, Shanae virou apenas a cabeça para encarar Shin Jong-ak. Eu sei. Isso foi tudo o que ela disse antes de entrar na sala de testes. Ela abriu a porta, para ser recebida por um cenário desconhecido. Eu sou Shanae. A sala de testes era um campo vasto. O céu e o campo se estendiam infinitamente em todas as direções, dando aos candidatos espaço suficiente para exibir o que quisessem. Vamos agora começar a avaliação da Eru Shanae de nível intermediário grau 2, anunciaram os juízes sentados em frente a Shanae. Ela estava familiarizada com os dois, Alien e Yoseok. Shanae sorriu para Yoseok. Tire esse sorriso do seu rosto e nos mostre o que você pode fazer. O herói Master Rank 23 Yoseok, anunciou severamente. Mas mesmo assim, Shanae achou difícil levar seu mestre a sério. Está bem. Shanae pegou sua espada. Seu Claymore, que tinha cerca de 2 metros de altura, era maior que seu portador. Shanae derramou poder mágico refinado na arma que ela pegou da Torre do Desejo. Imediatamente, o poder mágico brilhou ao redor do Claymore. A magnífica explosão tinha cerca de 10 metros de altura, quase tocando o céu. Yoseok sorriu e Len assistiu sem expressão. Isso é cerca de 30%. Aqui vou eu. Com um grito, Shanae acenou com sua espada. Estrondo seu ataque continuou a aumentar, atraindo calor e rajadas de vento dos arredores enquanto corria em direção aos dois juízes. No entanto, como seu ataque estava prestes a atingir os juízes, pare. Uma pequena voz parou à vontade da espada. Uma pequena fração do discurso do espírito de Alien se transformou em uma força gigantesca que prendeu a espadachim. Encarando o guerreiro na frente dela, Alien, a usuária da falha do espírito, anunciou friamente. Herói de nível intermediário 2, Shanae, você passa. Tarde da noite, em um vasto campo na Ásia Central. Deitei-me sob o céu noturno onde as estrelas e a lua brilhavam. O vento suave roçou minhas bochechas,
O toque da grama nas minhas costas me acariciando suavemente. O céu estava lindo, como se manchas de luz tivessem se espalhado sobre uma tela cheia de tinta escura. Um fenômeno simples e trivial. Cenários como este eram raros de onde eu vinha. Embora, para ser justo, eu nem pensei em olhar para esse cenário naquela época. O treino de hoje também foi divertido. Deixei-me levar pela bela paisagem quando, de repente, ouvi uma voz. A voz soava forte e firme, ao contrário de mim, que sempre ficava totalmente exausta após o treino. Era a chefe. Sim. Dei-lhe um pequeno sorriso. Boaz e eu treinamos juntos na semana passada. Boaz foi um bom oponente para eu testar meu poder espiritual. Eu não tive que pegar leve com ela já que ela poderia bloquear qualquer tipo de ataque. Eu também gostava de zombar dela ocasionalmente, embora ela nem parecesse perceber que era o que eu estava fazendo. Devemos fazer isso de novo amanhã? Eu não respondi. Em vez disso, lembrei-me do que aconteceu hoje. Sobre como eu dei a Boaz um afro com o meu espiritual bullet, sobre como eu manipulei seu sistema nervoso para reverter os sinais para seus braços e pernas, sobre como ela teve que fazer uma parada de mão no final. Vamos fazer isso de novo amanhã. Chefe disse novamente. Eu teria imaginado que deve ser bastante incômodo para ela lidar comigo, mas acho que Boaz achou todo o processo um pouco divertido. Bem, nós já treinamos juntos na semana passada, 12 horas por dia. Então você não quer fazer isso de novo? Chefe fez beicinho. Eu apenas sorri silenciosamente. Você pode tirar essa cabeça de urso agora. Na semana passada, Boaz estava usando a cabeça de urso todos os dias. Eu pessoalmente não conseguia entender por que ela gostou tanto. Ainda é utilizável. A chefe balançou a cabeça. O que você quer dizer com que é utilizável? Existem muitos capacetes melhores do que esse. Você pode encantá-lo para mim, Ajin. Encantamento de 4 cores. Você tem uma boa habilidade. Prefiro usá-lo em outro artefato. Por que eu iria encantar algo assim? Ao meu comentário, Boaz de repente ficou quieto. Ela mordeu os lábios, emburrada, antes de finalmente fechar a boca do urso. O rosto do chefe desapareceu, substituído pelo do urso. Eu sorri para o chefe. Então voltei meu olhar para o céu. De repente, o pensamento da misteriosa lupa passou pela minha cabeça. Chefe. O que? Igual. Lupa misteriosa. Artefato mágico de nível pináculo. Identificação de fraquezas. Usa poder mágico para identificar as fraquezas do alvo. Identificação de emoções. Usa o poder mágico para identificar os sentimentos do alvo em relação a você. Quando o poder mágico do usuário é baixo, as fraquezas e emoções identificadas podem ser imprecisas. Igual era um artefato que permitia ao usuário ler as emoções dos outros. Eu me pergunto ao que Boaz está pensando agora. Com um sorriso, levantei a lupa para Boaz. Espere um segundo, estou apenas curioso. Eu precisaria gastar todas as 5 faixas de estigma para descobrir a fraqueza de Boaz. Mas suas emoções atuais, isso, eu provavelmente poderia descobrir com apenas 2 raias. Eu infundi 2 faixas de estigma na lupa. Em pouco tempo, letras apareceram na superfície do vidro. O que é isso? A voz do chefe ficou dentro da máscara de urso. Uma brisa fria agitou seus cabelos. As folhas farfalharam. Eu congelei sem saber e permaneci em silêncio até que o vento passou por nós e as folhas caídas se espalharam. O que? Apenas 3 frases foram gravadas na lente. Mas eles não eram o tipo de emoções que eu poderia simplesmente ignorar. Culpa, querer ficar junto, amor, o extra da novela capítulo 272. O significado das emoções. 2. Nota 1. Para evitar confusão, amor foi alterado para afeto, que é mais ambíguo e alinhado com o que o autor pretendia. Fim da nota. As 3 emoções reveladas pela lupa. Culpa, querer estar junto, afeto, eu podia entender a emoção da culpa. Afinal, Boaz confessou que assassinou os pais de Kim Chun-dong. Mas era mais difícil entender a emoção, afeto. Claro, o afeto veio de muitas formas, como a fraternidade para com os amigos e o vínculo entre os companheiros. Kim Ajin. Naquele momento, Boaz chamou meu nome. Fiquei surpreso, mas respondi o mais calmamente possível. Sim. Wiki nos pediu um favor. Ela disse que nos daria a arena de luta do Pandemonium se libertássemos seus executivos presos no 15º andar.
O chefe mudou o assunto da conversa. A lealdade excessiva de Orner estava causando a queda de Wicked. Embora eu não me importasse se Wicked desmaiasse dessa maneira, ela tinha seu uso. Ela era muito mais razoável do que outros membros dos 9 males como destruição, terror e pavor. Certo. Então eu vou trabalhar em tirá-los um por um. Bom. O chefe finalmente tirou a cabeça do urso. Seus olhos estavam firmes como sempre. Eu a encarei, e ela me encarou de volta. Ela provavelmente também não sabia que os sentimentos ela tinha. Boss passou sua infância coberta de sangue e morte, sendo amaldiçoada e abusada. Se eu fosse uma pessoa comum, teria mijado nas calças se a visse. Ela deveria ter perdido seus sentimentos no inferno cruel em que vivia. Mas o eu atual sentia uma profunda familiaridade com Boss. Às vezes, eu realmente confiava nela. Por que foi isso? Foi porque ela era uma personagem que eu criei? Ou foi porque eu tinha sentimentos por ela que eu não estava ciente? Olhei para o céu, com medo de encontrar os olhos de Boss. Um suspiro deixou minha boca subconscientemente. Se o afeto que Boss tinha por mim viesse da culpa que ela sentia por mim, eu teria que confessar a ela um dia que Kim Ajin e Kim Shundong são pessoas diferentes, que os pais que ela matou não têm nada a ver comigo, que eu não sou um residente deste mundo, que meu passado não é realmente meu, e que ela não precisa se sentir culpada. Naquele momento, um raio de luz caiu do céu noturno. Uma pequena estrela cadente brilhou. E é uma estrela cadente. Faça um desejo. Tenho certeza que vai se tornar realidade. Boz arregalou os olhos e murmurou. Em vez de olhar para a estrela cadente, reuni um punhado de coragem e encarei Boz. Boz estava olhando para o céu. Eu realmente simpatizava com a vida sombria e vazia que ela viveu. Sua beleza melancólica fez seu coração bater suavemente. Você fez o seu desejo. Boz sorriu inocentemente. Não, eu perdi o momento. Eu murmurei em torpor. Não se preocupe, outro pode aparecer. Fique de olho. Com isso, olhamos para o céu em silêncio. Boz estava esperando ansiosamente que outra estrela cadente aparecesse. Mas não houve essa sorte, e Boz voltou-se para mim um tanto desanimado. Ajin. Ela chamou meu nome, que claramente não era o de Kim Shundong. Sim. Eu respondi indiferente. Boz olhou nos meus olhos, então murmurou fugazmente. Sinto muito por muitas coisas. Não consigo expressar em palavras. Sua voz alcançou meu coração e se espalhou pelo meu corpo. Seu pedido de desculpas genuíno me fez sentir culpado. Eu ri e balancei a cabeça. Eu te disse, você pode esquecer isso agora. O desejo que ela acabou de fazer à estrela cadente era, sem dúvida, a mesma coisa. Depois de se despedir de Kim Ajin, Boz voltou para seu quarto. Spartan estava dormindo em sua cama. Por alguma razão, ele transformou a cama dele em seu ninho. Boz sorriu e se sentou em sua mesa. Ela tinha muitas coisas para cuidar antes de dormir. Primeiro, ela mandou uma mensagem para Wicked, perguntando quais executivos ela queria que fossem libertadas primeiro. Então, ela começou a responder à mensagem secreta que a Associação de Heróis enviou em relação à missão de assassinato da Ordem. Enquanto escrevia esta resposta, de repente ela sentiu um punhado de vazio em seu coração. Como isso evocou um poderoso sentimento de apatia, ela não teve escolha a não ser largar a caneta. De repente, ela se sentiu exausta. Ela já tinha conseguido a maioria das coisas que queria. O Chameleon Troll passou a possuir metade do Pandemonium. Ela havia recuperado a autoridade do chefe anterior sobre a cidade, e seu nome estava claramente gravado nas mentes dos djinns e humanos. O único objetivo que lhe restava era a vingança. Sino. Boz pensou em Bel, o traidor que matou o Boz anterior e desapareceu. Apenas o nome dele evocava uma raiva incontrolável no passado, mas a raiva dela diminuiu com o passar do tempo até que congelou. De repente, o rosto de Kim Ajin apareceu em sua cabeça junto com o de Bel. No início, ele tinha sido apenas uma ferramenta para matar Bel. Ela tinha planejado jogá-lo fora se ele não fosse útil como ferramenta. Mesmo que fosse, ela só planejava usá-lo uma vez antes de deixá-lo de lado. Mas agora, Kim Ajin tinha uma posição diferente. Tetump. Uma súbita pontada de dor atingiu seu coração. Boz inclinou a cabeça, imaginando se ela sofreu uma lesão durante o treinamento. Incapaz de encontrar uma resposta, ela ligou o CCTV que monitorava Yuri. Drone, olhe para isso. O que é isso?
Yuri e Doon estavam rindo e conversando dentro do CCTV. Os dois adolescentes pareciam felizes por estarem juntos. Estes dois. Os olhos de Buzz queimaram quando ela os viu flertar. Olha, há flores crescendo no subsolo, tio. Você gosta de flores? A infância de Buzz foi forjada com maldições e abusos de seus pais, e seus anos de formação foram passados em ódio a si mesma. Não houve um único dia em que ela não se ressentisse de seus pais por terem dado à luz a ela. É claro. São bonitas. Por que você não gosta deles? N não, eu gosto deles também. Por causa disso, ela não conseguia entender os sentimentos que Yuri e Doon tinham um pelo outro. Então ela achou a cena interessante. Buzz continuou olhando para Yuri e Doon por um longo tempo. Uma semana depois, o ex-presidente da Coreia e atual figura de autoridade da Aero Association, Kim Suk-ho, sentou-se na elegante LV.6 Elvenshire, dentro de sua mansão e recebeu um relatório. Ipanho da Assembleia Nacional foi emboscado e morto ontem à noite. O executivo da associação, Kyun Yong, faleceu esta noite. Kaiser, o Sedatro Technology, foi encontrado morto em seu escritório. Black Lotus parece estar por trás dessas mortes. Kim Suk-ho suspirou ao ouvir os relatórios. Ele estava incomodado com o sequestro de Yuri, mas agora ele tinha que se preocupar com a Lotus Negra também. Você tem certeza de que eles eram todos os cães de Odin? Sim, encontramos evidências para apoiá-lo. TSK. Kim Suk-ho balançou a cabeça e pensou, tolos. Eu disse a eles repetidamente para não serem gananciosos. O que devemos anunciar ao público? Enterre por enquanto. Qual é a situação na Força-Tarefa Especial? Menos 177 membros foram selecionados. Todos são confiáveis. Entendi. Estou desligando por enquanto. Se algo mais acontecer, você sabe como me encontrar. Com isso, Kim Suk-ho terminou sua ligação com Violet Banquet. Aqueles bastardos. Kim Suk-ho amaldiçoou baixinho. Ele achava difícil acreditar que seus assessores de confiança haviam se comunicado secretamente com Orden. Enquanto ele estava feliz que eles estavam mortos, ele ainda sentia uma ponta de arrependimento. Orden naturalmente o procurou também. Kim Suk-ho ainda estava feliz com a decisão que tomou de rejeitar sua oferta, mas não esperava que Yuri fosse sequestrado. Lotus Preta. O novo assento negro dos cães de caça que ele usou uma vez. Ele agora percebeu que eles eram muito perigosos para serem deixados livres. Acho que não tem escolha. Ele só conseguia pensar em uma solução. Um grupo que não estava relacionado aos Diginos com o poder de resistir ao Chameleon Trope. Um grupo de assassinos que foi fundado por um lendário eremita da montanha. Poucas pessoas sabiam que esse grupo há muito esquecido havia ressuscitado no Extremo Oriente. Kim Suk-ho começou a escrever uma carta para enviar ao seu líder. Olho por olho, dente por dente. Era assim que ele planejava lidar com seus cães de caça sem coleira. Coreia, Seul, em uma casa de estilo tradicional cercada por vegetação, Chai Juoshu e Oh Yeon sentaram-se de frente um para o outro. A jovem de 20 e poucos anos não se encolheu na frente do imortal. Seu coração ficou forte e firme. Obrigado por tirar um tempo do seu dia para me conhecer. Oh Yeon falou. Eu não tinha motivos para recusar. Chai Juoshu pensou em se encontrar com Yo Yeon e descobriu que não havia razão para não fazê-lo. Na verdade, Chai Juoshu estava entediado. Outros velhos Chebous estavam se reunindo, discutindo sobre a agência da verdade ou se divertindo juntos, mas Chai Juoshu era diferente. Yo Yeon começou cuidadosamente a conversa. Vim pedir-lhe um favor. Como eu disse na minha carta. Você quer conhecer as 9 estrelas? Sim. Yo Yeon assentiu resolutamente. Ela estava atualmente sob imensa pressão. O resíduo do poder mágico que Chai Juoshu estava emitindo subconscientemente carregava o mesmo poder que o ataque de um herói comum. As 9 estrelas não serão de nenhuma ajuda para você. Eles não passam de idosos aposentados. Por que você acha que eles ficaram em silêncio? Eles estão todos vivendo escondidos, com medo de que os efeitos colaterais que estão sofrendo piorem. Não é isso. Eu só quero falar com. Você tem uma maneira de curar seus efeitos colaterais? Yo Yeon engoliu sua saliva com a pergunta de Chai Juoshu. Um método para curar os efeitos colaterais de seus dons. Para ser honesta, ela não tinha ideia. Mas ela acreditava que Kim Jin sabia. Sim, eu quero.
Foi a maior aposta da vida de Oionha, decorrente de sua confiança em Qin. Assim que ela falou essas 3 palavras, as sobrancelhas de Shai Juoshu se contraíram. Ele olhou para Oionha com um olhar moderado. Você pode suportar o peso dessas palavras? Sim, eu posso. Quero dizer. A língua de Oionha ficou presa por uma fração de segundo. Ela cometeu um erro incomum devido ao nervosismo. Ela se sentiu ainda mais envergonhada por causa da falta de reação de Shai Juoshu. Sim, eu posso. Foi então. Beep, um alarme alto rugiu dos relógios inteligentes de Shai Juoshu e Oionha. E Oionha ficou surpresa, mas conseguiu olhar calmamente para Shai Juoshu. Vá em frente. Sim. Com a permissão de Shai Juoshu, Oionha olhou para seu smartwatch. Então, seus olhos se abriram. O alarme de desastre sinalizou um ataque mundial. China, Xangai, o rei monstro falou. Deixe o mundo testemunhar sua força. Tomando seu comando, o monstro humanoide semelhante a um tigre se infiltrou na cidade de Xangai. Seu nome era Tigre. Ele já foi o maior tirano da montanha das montanhas do Himalaia. Agora na figura de um ser humano, ele estava no meio das ruas de Xangai com um capuz. No momento, nenhum dos civis ao seu redor sabia de sua identidade. Tigris observou cuidadosamente seus arredores, então tirou o capuz. Então, ele gritou a plenos pulmões. Eu vim. Eu vi. Eu conquistei. Seu rugido emitiu uma onda de choque unidirecional, estourando os cérebros dos civis que caminhavam nas proximidades. Gritos ecoaram quando os prédios desabaram. Tigre então começou a comer os humanos sobreviventes. A cidade caiu no caos em um piscar de olhos. Embora o ataque tenha sido repentino, os heróis da China reagiram rapidamente. Quem é você? Revele sua identidade. Os heróis apontaram suas armas para Tigre, mas Tigre não se moveu um centímetro. Para ser preciso, ele não precisava. Ele ficou alto como uma árvore e balançou os punhos. Estrondo. Estrondo. Grandes estrondos soaram e logo as cabeças dos heróis explodiram. Tigris havia matado os heróis localizados a 300 metros de distância com socos simples. Embora fosse absurdo, os ataques de Tigris estavam longe de ser o senso comum. Eles não eram limitados pela distância. Golpes que desafiaram a distância. Tigris nasceu com o poder de destruir qualquer coisa à sua vista. Ele chamou esse poder de Punho de Tigre sem limites. Uar! Fraco, você é muito fraco. Tigris caiu na gargalhada de excitação. Meu nome é Tigre. Eu sou o tirano que vai massacrar todos vocês. França, Paris. Doloren caminhou por Paris assobiando e cantarolando. Sua voz era tão bonita e encantadora como a de um rouxinol. Você vai reviver depois de um breve descanso. Sua voz fluía para os ouvidos dos civis, corroendo seus cérebros. Os civis que morreram foram então ressuscitados como zumbis que seguiram todos os seus comandos. Seus cadáveres vão reviver. Os zumbis morderam outros humanos. Vendo isso, Doloren sorriu. Aquele que te chama te conduzirá a uma vida de imortalidade. Você vai florescer de novo. Os heróis de Paris vieram para lidar com a situação, mas não conseguiram impedi-la de cantar. Na verdade, eles ficaram encantados com a voz dela e se tornaram zumbis ainda mais fortes. O canto de Doloren continuou até que a morte desceu sobre toda a cidade. Inglaterra, Londres. Toji chegou a Londres. Ele não parecia diferente de um ser humano além de suas 2 mãos que eram feitas de rochas. Diante de seus olhos estava o Palácio de Buckingham. Destrua o Palácio de Buckingham e mate Russell. É isso que o rei deseja. Toji recebeu um comando especial de Lancaster. Seu dever era destruir o Palácio de Buckingham e a realeza inglesa. Aqui está. O Palácio de Buckingham. Assim como seu nome sugeria, Toji arrastou a terra com ele enquanto caminhava. Um estranho som de quebrar a terra soava a cada passo dele. Parene, quem é Toji matou todos que estavam em seu caminho. Ninguém podia dizer mais do que 2 palavras em sua presença. Toji matou humanos de uma maneira extremamente simples. Ele apenas balançou os punhos. Mas logo foi forçado a parar perto da entrada do Palácio de Buckingham. Um grande lobo havia bloqueado seu caminho. Toji inclinou a cabeça. O lobo era muito grande comparado aos lobos que ele conhecia. Você. Morrer. Mas sua curiosidade durou apenas uma fração de segundo. Toji balançou o punho mais uma vez. A terra disparou como um chicote e voou em direção ao lobo. Rachadura.
No entanto, o lobo esmagou a terra com os dentes. Uh! Os olhos de Toji se arregalaram exatamente 3 segundos depois. Você, não, animal? Grrrr. O lobo sorriu. O nome do lobo era Fenrir. Como primeira criação de Evandel, sua força não poderia ser ignorada. Eu vejo. Ah! Toji sentiu. Embora ele entendesse, ele não reagiu de forma diferente. Ele balançou o punho novamente. Rachaduras apareceram na terra e grandes explosões aconteceram ao mesmo tempo que fissuras gigantes. Estrondo, a terra explodiu, mas o lobo usou cada pedaço de terra quebrado como apoio para se afastar. Toji não ficou parado. Ele transmitiu sua vontade ao pedaço de terra que o lobo pesou. Então, algo estranho aconteceu. O corpo original de Toji desmoronou na terra, e o pedaço de terra em que o lobo estava se transformou em um novo Toji que o agarrou pelas costas. Toji. A terra sou eu sou a terra. Toji sorriu e quebrou as costas do lobo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.